Olá, sexto ano. Vamos corrigir os exercícios do livro de português, página 16 em diante? Vamos lá, apanhe os seus livros para correção. Na página 16, nós temos aí o vocabulário desconhecido, certo? No caso, vocês deveriam pesquisar em fontes externas ou até mesmo pelo contexto do texto, vocês iam conseguir identificar o significado. Vamos lá? Gabou-se, do verbo gabar, que significa exaltar suas próprias qualidades. Quando a pessoa ela se acha superior a outros. Improfícuos, mesma coisa de improdutivos. Quadrúpede, animal que possui 4 patas. Insolente, uma pessoa atrevida. Proceda, do verbo proceder, dar início. Partilha, divisão. Iguarias, comidas deliciosas. Preitesia, acordo, pacto. Vindico, do verbo vindicar, exigir. Mercê, recompensa. Petulante, insolente, atrevido. Sensata, quem age com prudência, com cuidado, com cautela. Aquela pessoa que se esconde diante do perigo, certo? Então vamos agora responder essas perguntas aqui oralmente. Por que a raposa convidou o leão e o asno para caçarem com ela? Na verdade, ela já estava cansada e ela não estava sendo bem-sucedida. Então, ela queria tirar vantagem, porque ela sabia que o leão ia pegar muitas presas. Então, na hora de repartir, ela ia ter mais alimento do que se ela caçasse sozinha. Vamos lá. Então, essa que era a intenção dela, né, ao propor o acordo para caçar. E por que o asno ficou paralisado diante da ordem do leão? Porque ele não compreendeu a ordem do leão. Então ele ficou com medo e aí o medo o paralisou. Por que a divisão do asno desagradou ao leão? Porque o asno ele repartiu em partes iguais, como no combinado. Só que o leão não gostou disso, né? Ele deu para trás no acordo, ele não cumpriu o combinado. E você concorda com a postura do leão? O que vocês acham? Porque o combinado era dividir em 3 partes iguais, certo? Mas o leão não cumpriu o acordo. Vocês acham isso legal? A gente fazer parte de um acordo e daí depois a gente não cumprir a nossa palavra? Será que isso é legal? Né? Qual dos 3 é o melhor caçador? O leão, né? E aí, você sabia que para sobreviver um leão precisa comer pelo menos 5 quilos de carne, podendo chegar a 30 quilos em uma única refeição? E agora, você acha a postura do leão correta? Então, mesmo que o leão precise de muita carne, ele não cumpriu o acordo, né? Ele devia ter falado isso antes. Então, essa postura dele não foi legal, não foi uma postura ética. E aí, a raposa agiu de maneira sensata ao ficar apenas com o que caçou? Sim, né? Porque se ela fosse fazer a mesma coisa que o asno, ela ia morrer. E quem ensinou a raposa a dividir? O burro, ou o que aconteceu com ele, certo? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Por que a raposa foi sensata? Porque se ela agisse também como o asno, ela morreria. Por que podemos definir esse texto como fábula? Porque a gente encontra essas características, os animais representam qualidades e defeitos humanos, temos uma lição de moral, uma narrativa curta, o espaço também,
Sempre as fábulas, na maioria das vezes, se passam numa floresta. Então, todas essas características fazem com que esse texto seja uma fábula. Vamos lá agora dar características para cada personagem na número 3. O leão, vaidoso, orgulhoso, bom caçador, mandão, destemido, injusto. E o asno, ingênuo, lento, pacífico. E a raposa, quais são as qualidades que podemos atribuir? Velha, cansada, esperta, sensata. Número 4, em relação à postura do leão, dele sair caçando sozinho, o que isso indica a respeito dele? Que ele era individualista, independente, certo? Vamos ver quais são os personagens principais, os protagonistas e os antagonistas. Os protagonistas podemos dizer que são o asno e a raposa, e torcemos por ele. Já o antagonista, ou o vilão da história, o leão, certo? E aí, tem um personagem figurativo nessa fábula, vocês conseguiram identificar? Isso mesmo, é o professor de matemática da floresta. Número 7, nós temos que apontar se há correspondência de sentido entre as frases, e aquelas que não houverem essa correspondência, nós temos que reescrever. Para o leão, o asno era insolente, segundo o leão, o asno era petulante. Há correspondência? Sim. Letra B, há correspondência? Também. O leão gabou-se do seu desempenho, o leão orgulhou-se do seu resultado, é o mesmo sentido. Na caçada, o asno foi improfícuo. Na caçada, o desempenho do asno foi inútil. Há correspondência? Sim. D. O leão ordenou que o asno procedesse à partilha das iguarias. O leão mandou o asno dividir a caça em partes iguais. Não há correspondência. Vamos reescrever a segunda frase? O leão mandou o asno dividir a caça. A E, a correspondência? Sim, na E tem a correspondência. E na F, o leão era um animal individualista, o animal era um animal vaidoso. Não tem correspondência, gente. Vamos reescrever a segunda? O leão só pensava em si mesmo. O leão era egoísta, ok? Furioso, o leão devorou o asno. Agindo de forma sensata, o leão devorou o asno. Errado, não tem sentido. Furioso e agindo de forma sensata tem sentido diferente, são termos diferentes. Vamos reescrever a segunda? Irado, o leão devorou o asno. Com raiva, o leão devorou o asno. Tem que ter um sentido. Na número 8, é para marcar a alternativa, que não serve de ensinamento para a fábula, e depois reescrevê-la. B. Os erros dos outros não são úteis ao nosso aprendizado. Essa é a alternativa que não corresponde ao ensinamento da fábula. Como a gente poderia reescrever? Sim, os erros dos outros são úteis ao nosso aprendizado, porque a gente observa o erro e tenta fazer diferente, Se a pessoa errou, por que você vai fazer igual? Faça diferente. Qual é o tipo de narrador que observamos? Narrador personagem, observador, onisciente. Isso mesmo, o narrador observador. Como que a gente chega a essa conclusão? Então, nós observamos que o narrador, quem está contando a história, ele não participa dela. Por isso, os verbos estão conjugados na terceira pessoa. Desse modo, ele só narra os fatos. Qual é a situação, problema apresentada no enredo? Qual é a situação? Qual o problema? Qual é o conflito? Foi quando eles foram fazer a partilha das presas entre os 3 personagens principais, aí onde surgiu todo o conflito. E como essa situação, problema é resolvida? Insatisfeito com a divisão do asno, o leão o devora
e vendo o que aconteceu com o asno, a raposa de forma sensata dá ao leão o que ele queria, né? Foi legal essa forma de terminar, de resolver essa situação problema? Não, não foi justa, certo? Onde se passa a narrativa? Em uma floresta. Agora vamos lá preencher as lacunas da página 21. Ó, motivo: conseguir mais alimento. A raposa procurou o asno e o leão para convidá-los para caçar. Segunda lacuna: eles concordaram. Qual foi o acordo proposto pela raposa? Dividirem a caça em partes iguais. E daí os três vão à caça. Qual foi o resultado? Leão 24 presas, asno nenhuma, raposa 3. E aí, com seu modo inadequado de falar, o leão pediu ao asno que dividisse a caça. É isso que vocês devem preencher na lacuna aí embaixo. O asno nada entendeu. Qual foi a consequência dele não ter entendido? Olha a lacuna aí embaixo, ele ficou paralisado. Então, ao invés dele perguntar para o leão, me explica de novo porque eu não entendi, ele ficou paralisado e isso custou a vida dele. Então, o asno se lembrou do acordo e dividiu as partes, as presas em partes iguais. Impaciente, o leão rosnou que o asno deveria repartir as presas. Então, ele repartiu em partes iguais. Aí embaixo aí, ó, o leão se aborreceu e devorou o asno. E depois, na outra lacuna, o leão ordenou a raposa que repartisse as presas. Então, na última lacuna aí, ela ficou com medo de ser devorada. E na lacuna do lado direito, ela deu ao leão suas 24 presas e ficou com apenas as 3 que havia caçado. Vou mandar a foto dessa página 21 para vocês visualizarem melhor, tá bom? Beijos!